Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Na verdade, o último vídeo dessa série. Foram 30 dias aí, buscando ao Senhor. Espero que você não tenha caído nesse vídeo aqui por um acaso e tenha pelo menos pegado um pouco da jornada, algum vídeo. Se você não pegou, assista também. Possivelmente o que vai te atrair muito a estar nesse vídeo é justamente o que eu vou falar agora. 30 dias com Deus. Qual foi a conclusão que você chegou? Qual foi a ideia que você chegou? Ou o que aconteceu nesses 30 dias? Sabemos que 30 dias é um tempo curto para coisas acontecerem. Mas também temos a consciência de que o Deus, ele é o Todo-Poderoso e que ele não precisa de 30 dias. Quem precisa, talvez, muitas das vezes, somos nós. Não de 30, mas de 60, de 120, 365 e por aí vai. E a conclusão que eu cheguei hoje, e isso se firmou muito com o que eu estava estudando pela manhã, é que a partir de hoje, eu, de certa forma, não vou acreditar mais em Deus. Eu entendi que não faz sentido acreditar em Deus. E eu vou explicar. Ok? Vamos lá. Não pula esse vídeo, não fica com raiva, calma. Calma, talvez não é o que você está pensando. Ah, então você agora é ateu. Calma. Aguenta o coração. Eu entendi que antes da chegada de Jesus no mundo, existia uma religião, essa religião era o judaísmo, e eles tinham um livro ao qual conduzia o povo com as regras, os costumes e aquilo que eles deveriam seguir, que era a Torá. E naquele momento, o povo judaico, eles acreditavam em um Deus externo, em um Deus que intercedia, né, por eles e fazia sobre eles algumas coisas. Tanto que eu estava até conversando com a Andressa, o processo de idolatria do povo que saiu do Egito para ser conduzido à terra prometida, você percebe isso constantemente durante o processo dessa caminhada, dessa jornada, a qual muitos ficaram altamente rebeldes acerca daquilo dali. A necessidade de ter um símbolo que tivesse a representação de Deus. Quando Moisés, né, quando o povo diz que se o Deus de Moisés é o Deus deles, por que Deus não fala com eles e só fala com Moisés? E o muito louco que a resposta ela vem, né, na sequência, ao longo da história. Quando então Moisés diz, não, tudo bem, então Deus vai vir falar com todo mundo. E Moisés dá algumas instruções para que eles pudessem se preparar, né? E há um estrondo, né? E naquele momento o povo fica com medo. E diz, não, Moisés, vai lá você. Vai lá você. Eles sentiram muito medo, acredito, né? Desespero, tipo, que é isso? Então ele claramente mostrou o preparo, a intimidade, a proximidade, o crer. O quanto eles tinham sido um povo completamente incrédulo na jornada com o Senhor. Deus se fazendo presente. A palavra diz que Deus ele esconde as suas faces sobre as nuvens. E uma das formas, acredito eu, desse motivo, era justamente por um processo de idolatria. Eu aprendi recentemente que, eu falei isso em algum desses vídeos anteriores, que as palavras que usamos para definir algo não é aquele algo. Então, quando falamos sobre Deus, temos, de certa forma, um pensamento de tentar categorizar o que ele seria. Então, quando fala assim, mas quem é Deus? Deus é tudo o quê? Deus é a natureza, Deus é o vento, Deus é isso, Deus é o céu, né? E o Deus está no céu, e a gente olha para o céu, e a gente ora olhando para o céu. Então, o ser humano, de certa forma, ele precisa
de uma confirmação de que existe um Deus. Uma testificação. Querer ver Deus assim, né, como São Tomé. E felizes são aqueles que não veem, mas creem. Então, essa ideia. E eu naturalmente, eu cresci com essa ideia de que existe um Deus e que Ele está olhando sobre nós e que Ele, de certa forma, está lá em cima, olhando para todos nós ao mesmo tempo, por conta da sua onipresença, onipotência, onisciência, e Ele, de certa forma, observa os seus filhos e ali, né, Ele distribui as coisas, né, como a gente às vezes vê em alguns filmes, né, salvo engano, acho que tem um filme que, acho que é o Todo-Poderoso, eu não me lembro, que é como se ele estivesse respondendo em meio das orações, as orações chegando e ele aceitando todas as orações, né. Então eu acredito que Hollywood e fantasias fizeram com que, de certa forma, a gente criasse uma ideia de um Deus. Certo? Criasse a ideia de um Deus. Para que a gente pudesse se referenciar, de certa forma, com alguma coisa. Porque a mente humana, ela precisa de um conceito para facilitar o seu processo de entendimento. Né? Tanto que existe esse debate. Quem é Deus? Cadê ele? Cadê ele? Como que ele criou todas as coisas? E aí começa um debate longo acerca disso. E Jesus veio. E nesse processo de Jesus, ele teve o preparo e depois ele teve ali os 3 anos e meio, 3 anos e pouquinho, né? Exercendo ali o seu ministério. E teve muitas passagens muito claras que Jesus falava muito sobre quem era o Deus de Jesus. Jesus, ele era judeu, mas nunca pregou o judaísmo. E ele começou a falar: buscai o reino. Buscai o reino, buscai o reino. Busque o reino e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E as pessoas perguntavam: tá, mas aonde está esse reino? Então eu percebi que a todo momento a gente sempre quis ter uma fórmula, sabe? Um passo a passo, um script. Tipo assim, ó, para buscar o reino, número 1, faça isso, 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 isso. Número 2, faça isso, 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 isso. E eu cresci acreditando nisso. Se algo ruim na minha vida está acontecendo é porque eu estou orando pouco. Se eu estou sentindo algo, é porque eu não estou buscando. Se algo ruim está acontecendo é porque eu estou pecando. Então a gente começa a atribuir determinadas situações das nossas vidas que estão acontecendo a uma questão relacional com Deus. Muitas das vezes se eximindo da nossa própria responsabilidade, das nossas decisões, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E chega um determinado momento que isso atrapalha a nossa crença no Senhor. Quando eu iniciei esses 30 dias, eu tinha feito um voto com o Senhor. Falei: Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou começar a falar do Senhor e eu não vou me calar das tuas maravilhas. E eu iniciei. E eu tinha algo que eu tinha entrado como se fosse num propósito com Ele. Né? Num compromisso com o Senhor. E eu cumpri meu compromisso. Tá aqui. 30 dias. E no meio desse processo, eu fiz um outro pedido ao Senhor, como se fosse um desafio, digamos assim, dá licença, com muitas aspas, né? Que era a questão do cachorro. E eu orei, eu acreditei, eu declarei, eu falei, né? Quem aí tá desde o início lembra, né? Tá aqui. Tem até o do meu filho ainda continua aqui, que ele fez pra mim, né? Eu tinha uma convicção de que ia acontecer. E eu já tinha imaginado como seria esse vídeo. E eu tinha dito pra Andressa como seria esse vídeo agora de 30 dias. Afinal, Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode todas as coisas.
Afinal, eu já vi centenas de milhares de testemunhos, de depoimentos de pessoas falando sobre os sinais e maravilhas. Você duvida disso? Você acha que isso é mentira? Não, eu acredito tanto que eu quero viver isso. Eu quero experimentar isso. Então eu fiz esse acordo. Dentro da minha inocência, talvez, desafiando a Deus, né? Não num sentido ruim, mas tipo assim, Senhor, eu creio, você faz isso e as pessoas estão falando que você faz e eu quero viver isso. Aconteceu, Vinícius? Não. O primeiro coisa lá que você iniciou os vídeos, né, para que Deus pudesse levantar você e tudo mais, que fizesse um milagre e tal, aconteceu? Não, não aconteceu. E o cachorro? Não, também não aconteceu, não. Até porque eu tinha dito anteriormente que eu já tinha imaginado como seria esse vídeo, né? Eu tinha até falado com a Andressa que eu iria fazer esse vídeo com a cachorra em cima dessa mesa. E não aconteceu. E eu orei para que Deus fizesse isso não para o meu deleite, mas para que eu pudesse, de certa forma, ser um testemunho do poder dele. E, de certa forma, mostrar para os meus filhos, principalmente para o meu filho do meio, o quanto Deus ouve a oração dele. O quanto a oração é poderosa. Inclusive hoje ele veio aqui e falou de novo do cachorro. Quando ele viu a imagem e tal. E não aconteceu. E às vezes isso traz uma determinada confusão. Eu creio num Deus, né? Eu acredito num Deus que faz isso, mas quando se trata de mim, quando se trata daquilo que eu estou pedindo, ele não fez. Poderia ter esse sentimento de tipo, eu fiz a minha parte do acordo. Como se Deus fosse meu empregado e meu escravo. Qual que é o ponto que eu quero chegar acerca dessa questão de acreditar em Deus? Quando a gente diz que acredita em alguém, já viu quando... Vamos lá, meus filhos eles treinam jiu-jitsu e aí a gente vira pra eles e fala assim, olha, vai lá, eu acredito em você, eu acredito que você vai conseguir, vai dar certo, você vai conseguir fazer tal coisa e tal, eu acredito em você. É como se eu estivesse encorajando meu filho a fazer aquilo dali, a conseguir aquilo dali. E quando eu falo assim, não Deus, eu acredito em você, é como... se eu estivesse colocando a credibilidade, se eu posso dizer assim, ou o poder dele, aquilo que ele é, o início, o alfa, o ômega, a prova. Então isso, de certa forma, parece uma arrogância. Porque na mesma medida que eu posso acreditar, eu posso desacreditar. Talvez você é casado, casada, namorando, noiva, e pode acontecer no seu relacionamento de acontecer alguma coisa, e você falar assim, nossa, eu acreditava tanto nessa pessoa, e a partir do momento que aquela pessoa não correspondeu a algo ao seu respeito, você não acredita mais. E o fato da gente ter essa relação com Deus, de eu acredito em Deus, gera isso em nós, de certa forma, que quando talvez as coisas não acontecem da maneira com a qual a gente desejava, esperava, por mais que talvez você pense assim, não, Vinícius, mas todas as coisas acontecem no tempo certo. Nenhuma folha sequer cai de uma árvore sem que Deus permita. Sim, eu concordo, sem tirar nada, né? Isso é bíblico. No entanto, quando se trata da prática que estamos, porque agora filosoficamente isso fica muito interessante, muito bonito, pintar dessa maneira, né? Meio que acalentar determinadas coisas, e eu percebo que existem muitas pessoas que às vezes utilizam até isso para poder justificar a sua ausência de ação, a sua paralisia, no sentido de tipo assim, se tal coisa não aconteceu, é porque Deus sabe de todas as coisas. Muitas das vezes era para acontecer.
E aquilo não deixou de acontecer ou aconteceu por conta daquilo que Deus queria. Porque ao dependermos do Senhor, a gente não luta para vencer. Nós já somos vencedores. Porque a palavra dele nos garante isso. Então, muitas das vezes, desse lado, quando a gente pensa, não, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim, ele sabe de todas as coisas. Mas quando se trata de algumas coisas que acontecem na nossa vida, seja algo pequeno, seja uma doença, seja um diagnóstico, seja a morte, seja um projeto, seja algo ao qual você dedicou, e aquilo não acontece, você se pergunta onde Deus está. Quando uma criança morre, que tipo de Deus é esse que permite isso? Aonde Deus estava na tragédia XYZ? Aonde Deus estava nisso e naquilo outro? Então é como se a gente esquecesse, por exemplo, em tudo dar graças. Muitas das vezes a gente não mede esforços para apontar. Porque fato é que nós, seres humanos, a gente muitas das vezes precisa de algo para culpar ou apontar. Por que, Vinícius? Porque isso, de certa forma, alivia um pouco da nossa dor, da nossa frustração, da nossa tristeza. E às vezes sempre é muito bonito a gente ouvir que Deus sabe de todas as coisas. Quando alguém morre e a pessoa fala assim, porque Deus, ele recolhe os bons para estar ao lado dele. Porque isso é confortante. Do que a pessoa dizer e falar assim, olha, isso aqui é uma ordem natural da vida, porque todos nós vamos morrer, e talvez amanhã seja você ou eu, isso daqui que aconteceu é algo natural. Isso não é legal de se ouvir num momento desse. Sabe? Não é legal. Não vai fazer diferença. Igual quando alguém morre da tua família, as pessoas, meus sentimentos. Eu não sei o que isso significa, honestamente. Não tem como a pessoa me dar os sentimentos dela, porque ela não sabe o que eu estou sentindo naquele momento. Diferente de quando alguém te abraça e diz assim, eu tô aqui. E não existe nada que eu possa dizer ou fazer que vai mudar isso daqui. Mas certamente eu tô aqui com você. Eu tô do teu lado. Entende? Então essa jornada relacional com Deus, quando a gente tem essa questão de, eu acredito em Deus, isso torna a nossa fé algo instável, porque coisas vão acontecer que não estão sob o nosso controle. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Tá, Vinícius, mas e aí? Você não acredita mais em Deus? E agora? Esses 30 dias eu acho que mais do que nunca me ensinaram algo que talvez nenhuma dessas outras coisas que eu tenha pedido a Deus me proporcionaria. Uma das coisas que aconteceu nesses 30 dias foi a quietude. Isso ficou muito perceptível, não somente para mim, até mesmo para minha mulher. As minhas palavras mudaram. Até a Andressa falou assim, a tranquilidade que você tá. O quanto em paz estamos. Contudo, tudo entre aspas, tá? Não tudo não. Né? Mas com coisas ruins acontecendo. Ou não acontecendo. Então, eu creio que esses 30 dias foi um tratamento para me ensinar algumas coisas que eu estou refletindo agora sobre o que a gente abordou. Confiança, dependência, obediência, declarações daquilo que sai da minha boca, vigiar os meus pensamentos,
cuidado com o que eu estou vendo, tempo, busca, entrega, rendição. E essas coisas, elas não podem ser vividas ou experimentadas em uma jornada de acreditar em Deus. Isso só é possível quando você busca experienciar Deus. Por que você não deve acreditar em Deus? Pelos motivos que eu já falei. Porque é diferente de você experienciar quem Ele é. E isso é algo individual. É você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É você entender que o lugar da dependência é o lugar onde te conecta com a vida. Quando lá nos evangelhos diz, né? Veja os lírios do campo, os pássaros, não estão se preocupando com o que vão comer, não estão se preocupando com absolutamente nada. E o Pai cuida deles. Imagina o que o Pai vai fazer por você. Ou seja, viva como os lírios do campo, como os pássaros, mas como que eu vou viver assim? Que é a fórmula que a gente quer. Como que eu vou viver dessa forma? Como que eu vou viver dessa maneira? É estar conectado com a vida. É estar conectado com aquilo que está em você. Como eu disse anteriormente, os judeus eles tinham uma ideia de que existia um Deus externo. E Jesus nos mostrou que o Deus ele está interno, ele está em nós. Não vedes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As coisas que eu faço, não faço por mim, mas do Pai que está em mim e que através de mim cumpre as suas obras. Não busque o reino dos céus lá ou aqui, porque ele não está lá. Ele está dentro. Quando orais, não usa de vãs repetições, mas entra no teu quarto, no secreto. O secreto, no seu íntimo, mergulha para dentro. Aquilo que, salvo engano, Deus falou com Moisés, se eu estiver errado, a Andressa até me corrige, que essa tatuagem que eu tenho aqui no braço, essa daqui, ó, Lesh Lechá, ou Lesh Lechá, eu não sei como é que se pronuncia exatamente, Lesh Lechá, para Abraão, Moisés, agora eu me perdi, pesquisa aí para mim. Abraão, né? Para Abraão. Ele diz para Abraão assim, Lesh Lechá, o que é isso? Caia para dentro de si, mergulha para dentro de você, que é aí que você vai me encontrar. Caia para dentro de si. Então viver uma dependência de Deus não é uma troca. É ter um sim antes que ele fale. Eu cheguei a um ponto nesses 30 dias, e isso já era algo que vinha em mim, só que eu não estava trabalhando. E eu cheguei a falar isso com a Andressa, há um tempo atrás. Eu falei para ela assim, a minha vida não faz nenhum sentido do jeito que tá. Não existe uma outra vida que eu queira, mas eu não sei como isso vai acontecer. Que não seja entender e compreender aquilo que Deus quer que eu queira. Porque de fato, se isso aqui for a vida, tá tudo bem, se Deus quiser me recolher amanhã. Sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de desespero no coração. Eu cheguei a um ponto de entender que a minha vida não pode ser um desperdício da entrega de Jesus na cruz. E esse era o sentimento que eu tinha. O vazio
E não era porque eu estava passando por determinados tipos de problemas ou situações, até porque eu não estava. Era de fato esse vazio que muitas pessoas às vezes diz. Existe um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Já ouviu essa frase? E eu acredito que nesses 30 dias foi um processo desse entendimento. Foi um processo de não andei-vos preocupado com coisa alguma. Se você confia em mim, tá tudo bem. E aí hoje eu fiz uma pergunta pro Senhor, eu falei assim, cara, por que seguir a Deus é sempre algo imprevisível? Algo duvidoso. Duvidoso no sentido não de duvidar da capacidade, das suas bênçãos, das suas maravilhas, mas duvidoso no sentido de duvidar, tipo assim, tá, mas o que vai acontecer amanhã? E eu falei assim, Deus, por que isso é tão confuso? Incerto? E rapidamente veio algumas coisas na minha cabeça que saltaram. É como se ele tivesse revelado algo a nós. Por conta da nossa capacidade mental, não iríamos acreditar ou não iríamos dizer que não tem como. E que talvez a gente iria se opor àquilo. Quando Deus ele revela que José seria governador, se ele tivesse revelado o processo, José fala assim, epa, espera aí, melhor ficar fora, hein? Não sei, tô fazendo umas contas aqui, do jeito que eu tô vivendo aqui, tá bom, né? Tudo bem que eu não vou ter grandes coisas, mas o sim de José fez com que ele fosse uma resposta para aquele tempo. O sim de Davi fez com que ele fosse uma resposta para aquele tempo, para aquela geração, para aquela nação. O sim de Ana, de devolver o seu filho, Samuel, fez com que ele fosse uma resposta para aquela época. E o que acontece é que muitas das vezes, quando nós complicamos muito a nossa vida, forçando portas para entrar em determinadas situações, cada vez mais isso fica confuso. Se aquilo que aconteceu foi Deus que trouxe para mim, ou se foi eu mesmo que trouxe para mim. Isso faz com que a gente se confunda na nossa jornada. Ah, então você está dizendo que a gente não tenha que fazer nada? Não é fazer nada. É fazer o que você está fazendo, da forma excelente como você está fazendo. Com os olhos atentos e os ouvidos inclinados àquilo que ele está dizendo. E que coisas vão acontecer. E não que eu tenha que forçar determinadas portas, forçar determinadas situações, circunstâncias, para tentar obter um benefício, para tentar obter alguma vantagem, para tentar obter alguma promoção, para tentar obter alguma conquista. Não é me tornar um filho mimado, que pelo fato de Deus não ter dado algo que eu queria, isso faz com que eu descredibilize quem ele é. Então eu acredito que essa jornada relacional a qual Jesus nos mostra que ele está em nós, e que se você perceber isso de uma forma muito sutil, constantemente existe, parece que são duas coisas que te puxam a todo momento, entende? Somos corpo, alma e espírito. Deus é espírito. Nós somos espírito. Só que há uma guerra constante, por isso que a própria palavra nos diz que as nossas guerras, elas não são carnais. Porque existe constantemente um conflito entre a minha alma. O que é a alma? Vontades, desejos, intelecto. Isso é a alma. Guerreando com o espírito. E ao qual eu alimento, prevalece.
Temos que nos relacionar com Deus não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele é. E isso foi muito forte para mim. Porque no início desses 30 dias eu falei assim, bom, vamos ver o que vai acontecer, porque eu nunca fiz isso. Número 1, uma exposição pública. Um compromisso com Deus. Um compromisso com uma rotina. Então vamos ver. Vamos agir com ousadia. E honestamente falando, eu acredito que o que eu recebi do Senhor foi de fato muito maior e muito melhor do que qualquer outra coisa que poderia acontecer. Óbvio, não estou sendo hipócrita que eu iria ficar muito feliz de ter acontecido. Só que como eu disse em um desses vídeos, né, existem situações que é necessário com que você busque a perspectiva de Deus sobre a situação. Então, a partir de hoje, eu entendo que eu preciso estar constantemente atento. Buscando me relacionar com o Senhor. Buscando intimidade. Para que as minhas orações, elas de certa forma possam acontecer de uma forma tão natural quanto o meu falar. E que eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai acontecer. E que esses 30 dias foi apenas um convite do Senhor para mim. Que existe algo que Ele está fazendo e que do fundo do meu coração eu desejo contribuir com isso. E é isso. Essa foi a minha experiência nesses 30 dias. Foi maravilhoso essa atenção. E eu oro para que o Senhor Ele venha tocar os nossos corações todos os dias, para que possamos dizer sim para Ele. Compreendendo e entendendo que os planos dele são melhores do que os nossos. E de que não existe outro caminho. Não existe outra opção. Não temos outra opção. É o eis-me aqui. É uma vida de entrega. E eu estou disposto a isso. Como eu disse anteriormente, antes de ter passado por todo esse processo, até acerca da minha própria vida. Porque eu entendi que a vida de fato que se vale a pena ser vivida é uma vida assumidamente dedicada ao Senhor. Pois tudo vem dele, tudo está nele, tudo é para a glória dele. E que não é o fato dele ter que me dar coisas para que eu possa servi-lo. É simplesmente eu servir a ele porque isso é a coisa certa a ser feita. A gente recentemente ensinou algo para os nossos filhos sobre a questão de, tipo assim, você vai fazer aquilo que te faz feliz ou aquilo que é o certo a ser feito. Não faça o que te faz feliz. Faça aquilo que é o certo a ser feito. É isso, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu comentário. E eu creio que Deus vai me conduzir para os próximos capítulos que há de vir no nosso canal. Então, se inscreva aqui para ficar por dentro. Tamo junto e até o próximo vídeo.